A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ouvintes, o apóstolo São Pedro, que é idolatrado pela igreja chamada Igreja Mãe, é desacreditado pela maioria do mundo evangélico. Choca. É chocante, é. Na verdade, não acreditam em São Pedro, nem tampouco em São Paulo, nem tampouco em São João. E sabe de uma coisa? Não creem no próprio Senhor Jesus Cristo. É uma verdade chocante. Mas contra uma verdade não pode existir luz. Não pode existir força. Dizem, contra a força não há resistência. A palavra tanto é força quanto é resistência. Mas por que afirmar assim? É porque São Pedro, cheio do Espírito Santo, ordenou que o povo fosse batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. São Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38, ordenou, respondendo: aqueles que, tendo seus corações compungidos, perguntaram aos apóstolos: que faremos? Que havemos de fazer? Isto significa uma entrega, uma rendição. E Pedro respondeu categoricamente: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome
do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois bem, quando se encontram diante dessas verdades bíblicas, apelam e dizem: a quem vamos obedecer, a Jesus ou a Pedro? Mas a própria pergunta exige uma resposta clara. E a quem Pedro obedeceu? Foi ao Papa ou foi ao Senhor Jesus Cristo? Quem não batiza em nome do Senhor Jesus Cristo obedece ao Papa. Desde o Concílio de Nicéia, porque até 325 anos depois de Jesus Cristo, não houve um batismo sequer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, senão usando o nome que é Senhor Jesus Cristo. Pedro obedeceu a quem? E você obedece a quem? A Jesus. Ah, sim, muito bem. Jesus, em concordância com Mateus 28:19, São Lucas, capítulo 24, verso 47, ordenou que o Evangelho fosse pregado às nações, em seu nome. Em seu nome. Não tem como escapar. Porque Jesus, em São Mateus 28:19, exige o nome do Pai. Ele disse: eu manifestei o teu nome aos homens. Só cego espiritualmente que não pode entender isto, ver isto, que o nome do Pai é Senhor Jesus Cristo. Manifestei o teu nome aos homens. Jesus disse: quem vê a mim vê o Pai. Então é por isso que não creem em Jesus Cristo. Eles creem numa suposta Santíssima Trindade. Eles não creem no Senhor Jesus Cristo como o primeiro e o último, como o Alfa e o Ômega, como a imagem do Deus invisível, que é Espírito, e só pode ser visto em Cristo Jesus. São Paulo disse: ele é a imagem do Deus invisível, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora, acreditar em contos de caruchinhas, em dons carismáticos, exercido por mulheres, por homens, sem comissão alguma da parte de Deus, aí é fácil, tudo isso prospera, porque o mundo tem que viver no engano. Só os escolhidos não serão enganados. Quando há muitos chamados, você pode estar entre os muitos chamados, mas precisa ver se está realmente entre os poucos escolhidos. Agora, São Pedro, apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, que teve a revelação esta que foi considerada por Jesus Cristo como pedra, e que a igreja seria edificada sobre esta rocha, sobre esta pedra, e que o inferno, as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. As portas do inferno prevaleceu contra a igreja nominal no Concílio de Nicéia, mas não contra a verdadeira igreja. Agora, São Pedro está dizendo aqui na segunda carta de São Pedro, capítulo 1,
Ele está dizendo assim, ó, como é que nós devemos ser participantes da natureza divina? Pedro está dizendo como. Primeiro, é escapando da corrupção que há no mundo. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Em tudo isso estão envolvidos os credos e os dogmas. Estão envolvidos aquilo que perverte o Evangelho ao bel prazer daqueles que, tendo comichão nos ouvidos, amontoam pregadores para si, conforme suas próprias concupiscências. Isso não se trata de uma polêmica nem de um litígio, mas de uma análise de fatos e verdades escriturísticos e a revelação associada à história e à Bíblia Sagrada. Participante da natureza divina. É possível, São Pedro? Bom, nós vamos conversar um pouquinho com o nosso irmão apóstolo Pedro. E eu diria para ele, aquele dia que o irmão falou com o Senhor Jesus Cristo, perguntou para o Senhor Jesus Cristo, dessa forma, quem poderá se salvar? E que ele respondeu para você, meu irmão, apóstolo, o que é impossível para os homens é possível para Deus? Naquele dia, você não daria este conselho, é claro. Que nós teríamos que nos tornar participantes da natureza divina. Mas depois que o Senhor Jesus Cristo subiu aos céus, cumpriu a sua promessa a você e aos demais apóstolos de voltar e habitar em vocês, Cristo em vós, então agora você pode escrever isso. Pode recomendar isto à igreja. Ora, os fatos concordam com toda a verdade. É uma pura e cristalina verdade que Pedro não tinha que fazer a mesma pergunta. E os que ainda não passaram pelo processo que Pedro passou, fazem a mesma pergunta hoje. Ora, quem pode se tornar participante da natureza divina? Aí chega no São Paulo, que antes fora um Saulo, que até perseguiu a igreja, admitindo na morte do primeiro mártir da igreja, o diácono Estevão. Paulo, hoje você diz que o grande mistério é Cristo em nós, usando suas palavras, Cristo em vós, esperança da glória? Isto é possível? Também a mesma coisa. Para quem não teve um encontro com a luz no caminho de Damasco e não passou pela mão de um profeta chamado Ananias, não foi batizado invocando o nome do Senhor, como Ananias disse para ele: levanta-te e batiza-te, invocando o nome do Senhor. Aqueles que não passaram pela mesma experiência discordam com Pedro, discordam com São Paulo. Há mulheres pregadoras que chamam Paulo de machista. Qualificam a Paulo de um solteirão frustrado.
mas é porque elas não passaram pelo processo das mulheres cristãs, de uma Lídia, de uma Dorcas, daquela casa que tinha Áquila e Priscila. Elas não passaram por essa experiência. Enrolaram a língua e tudo mais e disseram que isso é todo o Espírito Santo que Paulo tinha. Era só isso. O Espírito Santo que Pedro tinha era somente isso. Não, esse não é o dom. Os dons são dados sem arrependimento. Aí que está a grande verdade, contra a qual não há argumento, tem que haver apelação. Mas Pedro não está pedindo nada impossível, porque é o Espírito Santo pedindo. E Deus, quando pediu Isaque a Abraão, ele deu Isaque primeiro para Abraão. Ele não pede nada que ele não tenha nos dado primeiro. Ele nos deu de sua natureza, que compreende de uma forma sobressalente fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Para isso vir ser coroado pelo amor ágape, com a pedra angular, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, deixa de ser impossível. Admitimos que, dependendo do estado que a gente se encontra, do estágio da viagem que temos no Evangelho, podemos até fazer como Sara fez. Sorrir de sua impossibilidade. Quem sou eu para ter a natureza de Cristo? Quem sou eu para estar no arrebatamento? Quem sou eu para ser cheio da graça do Espírito Santo que encheu a São Pedro, a São Paulo, a São João? Quem sou eu? Seria presunção? Não. Sabe o que é isto? É aquilo que encheu o coração de Abraão. É fé. É fé. É o alicerce. É a base. É o fundamento. Por isso São Paulo disse em Efésios capítulo 2, verso 20, que o fundamento sobre o qual a igreja está edificada, cuja pedra de esquina é Cristo, e por isso as portas do inferno não prevaleceram e não prevalecem contra ela. O concílio de Nicéia nunca prevaleceu contra a noiva de Jesus Cristo durante as eras, muito menos agora. Sempre afirmo, não somos melhores do que ninguém. Sara mostrou, quando ela pensou assim, falou consigo mesma: eu ter um filho? Se quando era jovem nunca pude conceber, agora depois de velha, vencida pelo tempo, pela idade? Ela não morreu naquela hora porque ela estava em Abraão. Nós não morremos se de fato estamos em Cristo. Esta é que é a grande verdade. Esta é que é a luz no entardecer. Na escuridão da meia-noite, quando se ouve o grito: eis aí o noivo! Saí ao encontro dele. Isso é uma voz precursora, é uma mensagem precursora. E eu, me permita falar eu
esse pronome pessoal que tem matado tanto. Eu. Mais do que qualquer homem fraco desta terra, mais do que qualquer mulher, do que qualquer ser humano, bem entendido, mais fraco, posso também dizer, como você também pode dizer, eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso. Não sou eu, não é você que tem que fazer perfeição. Não há ninguém que faz perfeição. Quem faz perfeição relativa a Deus é o Espírito Santo. E Jó, na lepra, falava o que era reto de Deus. Isso é doutrina. Doutrina reta. Doutrina correta. Doutrina não herdada das vãs maneiras de crer dos pais de Nicéia, mas sim a verdadeira fé apostólica, no fundamento apostólico, herdado lá no concílio de Jerusalém, no cenáculo, concílio com o Espírito Santo, não com Constantino, não com imperador, não com a política. Agora, mais uma vez afirmamos, como pode um ser humano se tornar participante da natureza divina? Eu vou falar para você uma coisa. Juntos, todos juntos, nós vamos perguntar, como pode um Deus tão grande, tão puro, tão maravilhoso, se tornar homem? Se tornar participante da natureza humana, sofrer as mesmas condições, sofrer as mesmas dores, as mesmas tentações. Quando eu não era nada, quando você não era nada, Ele se fez homem, Ele desceu até essa lama, até esse chiqueiro, até esse hospital para pestilentos. Ele experimentou até o ventre por 9 meses. Ele experimentou o cansaço do caminho. Ele experimentou a dor moral, ser despido no Calvário, porque na verdade não tinha nenhum paninho que Roma botou nele lá no crucifixo. Ele sofreu tudo isso. Para quê? Para que eu pudesse, para que você pudesse, para que nós pudéssemos ter em nós a sua natureza e sermos participantes, integrados de sua natureza, e assim reinarmos com Ele eternamente. Nós cremos no arrebatamento. Nós cremos na transformação de Abraão, na transformação de Sara. Por isso cremos na nossa também, em nome de Jesus Cristo. Nós cremos em Paulo, nós cremos em Pedro, nós cremos em João, nós cremos no irmão Brana, nós cremos nos mensageiros das eras passadas. Nós cremos em Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por
participar. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Sim, do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre atento ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para seu Senhor. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Sim, do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre atento ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Sim, do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre atento ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará. Bem-vindos, esta glória espero alcançar. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Sim, do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre atento ao teu mandar. A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias.
Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. A chave é um instrumento muito importante e muito desejado e necessitado. Todos carecem de chaves para trancar a porta, para abrir a porta, e assim por diante. A chave tem uma função muito especial. Agora, meus irmãos, meus ouvintes, prestemos atenção no seguinte fato. Quando se vê uma chave que tranca, aprisionando o indivíduo, o que significa aquela chave para ele? Toda a cadeia, a cela toda, sua força toda está naquela chave. Se ele encontra a chave, então ele tem a saída. Se não tem a chave, não tem como sair. Legitimamente. Agora, São Pedro, apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, chamado por ele para ser testemunha viva, com uma comissão muito especial, baseada numa revelação que independeu da carne e do sangue. Não tu revelou a carne e o sangue, mas sim meu Pai que está nos céus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O catolicismo edifica a igreja sobre Pedro, baseado nisto.
nessa expressão do Senhor Jesus Cristo. Mas, me desculpem, nossos irmãos católicos não obedecem a São Pedro em nada, começando pelo batismo, que Pedro ordenou, que Pedro ensinou. Batismo por imersão. Batismo para quem crê, e um inocente, uma criança, não crê. A fé que seus pais têm, o máximo que pode fazer é dedicar aquela criança ao Senhor Jesus, como Jesus foi dedicado no templo no 8º dia de existência nesta terra. Então o batismo é por imersão, cumprindo até o significado verdadeiro da palavra batismo. Há um símbolo na imersão, que é sepultamento. E quando você volta das águas que cobriram seu corpo todo, rosto, cabelo, você testifica ali que morreu para o mundo e foi ressuscitado para Cristo. Agora, o cristianismo, que é uma árvore que tem milhares de galhos, toda heresia, toda seita que venha a ser realmente heresia, tem que ser baseada na Bíblia Sagrada. Por quê? O budismo é uma heresia? Não está envolvendo a palavra de Deus? E outras crenças pelo mundo não são heresias. Elas não estão envolvendo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Mas aquelas que envolvem a Bíblia Sagrada, se não são reveladas, então ali está uma heresia. Ali sim está uma heresia, está uma seita. Chamaram o caminho de Paulo de seita. Chamaram Jesus de defunto. E assim por diante. Eles repetem a mesma coisa que os pais deles falaram lá no passado, os filhos deles repetem agora do mesmo jeito. Porque eles têm seus corações convertidos à fé pervertida dos seus pais. Por semente. Vamos raciocinar sobre este assunto. Está edificada sobre Pedro. Aí vem o protestantismo, tanto arminiano quanto calvinista, e diz que a igreja está edificada sobre Jesus. Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo. Mas não querem saber do nome dele no batismo. Você que foi batizado como eu fui, criado no Evangelho, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o seu pastor, em primeiro lugar, tem que ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, invocando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Jesus ordena em São Mateus, capítulo 28, verso 19. Há uma conotação que se refere à mesma passagem, São Lucas 24, verso 47. Jesus ordenando que em seu nome ensinasse às nações. É a concordância que Mateus 28, 19 tem, é São Lucas 24, verso 47. Você não pode basear uma doutrina num texto isolado. Você tem que ter
concordância para ele. E lá está a concordância. São Mateus 28, verso 19, é tanto Bíblia quanto o resto da Bíblia. Mas São Lucas 24, 47 também é tanto Bíblia quanto o resto da Bíblia. E Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38, também é Bíblia tanto quanto o resto da Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 19, capítulo 22, e até Tiago também. Blasfemando o bom nome que sobre vós foi invocado. E ninguém conheceu o batismo nos títulos só, Pai, Filho e Espírito Santo, até 300 anos depois de Jesus Cristo. Isso não te abala? Isso não te leva a sair do atoleiro dessa patinação? Agora, São Mateus 28, 19 não precisa de advogado. Está dizendo que ele é a palavra de Jesus e que Atos dos Apóstolos não é a palavra de Jesus, é de Pedro. Pedro estava com a chave. Foi-lhe dada as chaves do reino. Essa outra chave é a chave da porta do inferno. Mas a chave de Pedro é chave para a porta do céu. Quando é que ele destrancou a coisa? Atos 2, verso 37 e 38. Leia aí na sua Bíblia. 39. E ele estava cheio do Espírito Santo. Ah, mas a quem devemos obedecer? A Pedro ou a Jesus? A quem Pedro estava obedecendo uma vez que estava cheio do Espírito Santo? Deveria nos dar vergonha. Certas evasivas que arranjamos frente à verdade da revelação bíblica. E São Lucas 24, 47? Não é Bíblia? Lá é Jesus também falando, tanto quanto em Mateus 28, 19. Para ensinar as nações em seu nome. Está bem? Agora, a chave é fé. É fé genuína. A fé é uma revelação, como o novo nascimento também é uma revelação. A fé na palavra de Deus, na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, é chave. Ela é chave para todas as prisões. Ela é chave para todas as cadeias dogmáticas. Fé sustém a chave. E a chave é a Escritura. E Cristo é a porta. Ele disse, eu sou a porta. Quem entra pela janela, pelo concílio de Nicéia, é ladrão, é salteador. Tem que entrar por Jerusalém, pelo cenáculo, pelo Pentecostes, pelos apóstolos. Sabe que em troca de tudo que eles foram, cada um tem um trono lá em cima? A fé toma as dobradiças das Escrituras e desata as glórias e o bom Deus para o seu povo. Bem entendido, para seu povo. Para aquelas quase 3.000 almas que estavam ali em Jerusalém, a resposta de São Pedro foi cabal. E São Mateus estava assistindo ela ali. São Mateus que também afirma
que Jesus é filho do Espírito Santo. Foi gerado pelo Espírito Santo. Quem gera é o Pai. E o Pai é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Fé sustém a chave que abre Cristo para o povo. Não somente o abre, mas também o revela. Isso só pode ser por homens revelados, pescadores indoutos revelados, não pela carne nem pelo sangue. Mais tarde, São Paulo afirmou: não consultei a carne nem o sangue, não recebi de homem algum o evangelho que vos ensinei. Mas São Paulo diz que só há um batismo. Mas qual era o batismo deles? Eu concordo que só há um batismo. Uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Um só Deus, Pai sobre nós, Filho, o mesmo Deus conosco, Espírito Santo, o mesmo Deus em nós. Contra a verdade é duro, isso causa ira. Então, qual é o conselho do profeta desta era? É tomarmos a mesma chave para abrir o caminho por meio do qual a gente pode chegar a ser um cristão virtuoso à estatura de Deus, como também um tabernáculo vivente para ser a morada do Deus vivente. Paulo chama de templo do Espírito Santo. Pedro chama de pedras vivas, sacerdotes reais. É o sacerdócio santo, o corpo de Cristo. Você pode dizer assim, mas escuta, então quer dizer que do concílio de Nicéia até esse profeta se revelar agora no fim das eras, já no fim dos tempos, todo mundo se perdeu? Não. A quem é mais dado, mais é exigido. Lutero não podia ter tudo. Era o broto da semente que tinha sido sepultada. Por favor, para o bem de sua alma, pense nisto. Ele não podia ter tudo. Mas os salvos da sua era estavam com Lutero. Eles receberam o nome de luteranos. O ex-padre Aníbal, o doutor Aníbal Pereira Reis, se não me falha a memória, este é o nome dele, aquele grande sábio que se tornou batista, ele diz, olha, eles receberam o nome de protestantes porque eles protestavam contra o erro doutrinário da mãe velha. Mas ele não podia ter tudo. Só o que ele teve. A salvação é pela fé. A salvação é de graça. Isto foi um distúrbio, foi a abertura de um selo, gente. Foi um distúrbio muito grande. Como ele podia ter tudo? Mas quando aquilo adormeceu, denominou-se, Deus levantou João Wesley, o penúltimo mensageiro das 7 eras, a era de Filadélfia. Disse, não é só justificação pela fé, é a santificação também, sem a qual ninguém verá o Senhor. Foi outro distúrbio. Agora os luteranos chamavam os wesleyanos de falsos. Juntamente com os católicos. Aí se associa saduceu com fariseu. Herodianos, que tornou-se uma seita também de alto nível, de elite, de então, lá no mundo judaico.
A mesma coisa se repete. Vieram os dons espirituais, pentecostais. Ah, mas como? Gente, o meu reverendo, homem consagrado, sério no evangelho, no ministério, homem que é um exemplo, chegou a dizer: aquilo é espiritismo. Eu nunca tive coragem de falar isso. Eu dizia para a mamãe: olha, a senhora fica calma. Eu, quando for ser crente, eu vou ser Pentecoste. Falava Pentecoste. A senhora fica calma. Toda a vida fui pentecostal. E que se diga de passagem, sem pertencer à boa, salutar e poderosa igreja Assembleias de Deus, sem nunca pertencer a ela. Sempre fui pentecostal. Abalou o Brasil, abalou o mundo. Foram presos, apanharam na minha terra natal, aqui em Trindade. 2 marianos colocaram 2 pastores que foram daqui pregar na praça, que parece ser propriedade dela, para dentro do ônibus. Vocês que são antigos aí em Trindade, lembra da Formosa, da Jardineira? Ô jardineira, porque estás tão triste? Tá lembrado? Você lembrou agora? Pois era pra dentro, eu não vou citar o nome dos 2. A pontapés. Eles não podiam pregar naquela praça, porque é de propriedade dela. Na semana seguinte, um deles, montado na carroceria de um caminhão Chevrolet 46, aquele chorão gostoso de se ouvir na subida, a gasolina. Foi apanhado os pedaços dele. Ele caiu do caminhão e pegaram os pedaços dele, embaraçou nas rodas, colheram os pedaços dele na semana seguinte. O outro, aconteceu com ele uma coisa que não posso falar no rádio. Porque fizeram aquilo com pastores da Assembleia de Deus. Veja onde está a coisa hoje. Que diferença. Não podia tomar, naquele tempo, falava crush, um refrigerante num bar, que recebia a prova de 90 dias. Chapéu, colarinho abotoado, as mulheres com as mangas compridas, saia lá embaixo. Eu pergunto, elas foram para o inferno por causa disto? E hoje? Por quê? Deus mudou? O Deus pentecostal mudou, não é isso? Mas então agora o William Branham vem e disse: não é só isso, gente. Agora é arrebatamento, agora é novo nascimento. Agora é se converter à fé apostólica, é voltar. Basta um pouco de humildade. Volta. Não tem que vir para o tabernáculo da fé. Tem que vir para Jesus, tem que vir para a Escritura. Tem que batizar em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão desses pecados todos. Para receber o dom, não os dons carismáticos que são dados a rebeldes, a iníquos. São Mateus 7. Fazem maravilhas e expulsam demônios. Não. É o dom do Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo para trazer a estatura do varão perfeito. Fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Somente isso será coroado com a pedra de coroa, o amor ágape, a pedra angular que é Jesus Cristo. Deus te abençoou? Deus me abençoou. Deus nos abençoou. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar?
Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira, às 19 horas. Nos domingos, às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. Vão expirando sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para o céu. Com brasas do altar, sim, do altar. Fala Deus, fala Deus, fala Deus, fala Deus. Se alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão vão os servos desfrutar.